telespectador da TV Cidade! Está iniciando mais um programa Feminina. E o nosso assunto de hoje é alimentação na TPM e na menopausa. Para isso, vamos conversar com a nutricionista Suelen. Suelen, seja bem-vinda ao nosso programa. Quero que você explique pra gente, primeiramente, o que é a nutrição funcional e como que é desenvolvido o trabalho. Bom, a nutrição funcional trabalha reequilibrando o organismo do paciente. A gente trabalha visando o tratamento no paciente e não na doença. Entende-se que cada organismo funciona de uma maneira muito individualizada, portanto, na consulta eu procuro conhecer quais são os excessos ou faltas de vitaminas e minerais ou excesso de toxinas, e a partir daí é desenvolvido um programa alimentar baseado nas necessidades de cada paciente para poder reequilibrar todos esses órgãos, todas essas faltas de vitaminas e minerais ou excessos e alcançar os objetivos de uma maneira mais eficaz. E quais são os princípios mais importantes da nutrição funcional? Bem, na nutrição funcional entende-se que o nosso corpo digere, absorve, excreta e utiliza o alimento de uma maneira muito diferente. Cada organismo funciona de uma maneira muito diferente. Portanto, existem alimentos que são ditos como saudáveis, como por exemplo a castanha do Pará, que para muitas pessoas pode ser alergênicas, que ela pode ser alergênica. Então a gente precisa entender como funciona a individualidade bioquímica de cada um, para assim poder dar os alimentos que vão servir para cada organismo e não dar alimentos que são bons no geral para todo mundo. Existe um ponto-chave dentro da nutrição funcional? Na nutrição funcional a gente tem a teia das inter-relações metabólicas, que a gente entende que todos os sistemas, todos os órgãos do nosso organismo funcionam de uma maneira, funcionam em conjunto, tá? Todos eles estão interligados. Então por isso não adianta você tratar só, por exemplo, o que a pessoa ingere. A gente tem que entender do que ela ingere, o que ela está digerindo realmente, absorvendo, o que ela está excretando, o que ela está utilizando desse alimento. E ver como que age em conjunto com todos os outros sistemas. Como é que está o sistema emocional, o sistema endócrino, a questão neurológica, o sistema digestivo, todos os sistemas funcionam juntos. Então, se alguma coisa não está funcionando legal, se algum desses sistemas está com alguma falha, acontece como se fosse um efeito em cadeia. Todos os outros vão ficando deficientes junto. Tá? Então, se a gente trata só um, a gente vai estar mascarando o problema, a gente não vai estar tratando a causa. E organizando a teia, regulando todos esses sistemas, a gente vai conseguir alcançar de uma maneira efetiva bons resultados, tratando a causa dos problemas. Na nutrição funcional também a gente entende que o nosso corpo é formado por mais de 100 bilhões de células e que cada célula necessita de vários nutrientes específicos para cada pessoa. Um órgão é formado por um conjunto de células, então a gente nutre a célula para ter um órgão bem saudável. Tendo um órgão bem saudável, a gente vai ter um organismo saudável. Agora falando em TPM, a gente sabe que existem alguns sintomas típicos, como irritabilidade, dores, mudanças de humor. Quais são os nutrientes que previnem esses sintomas? Na segunda metade do ciclo menstrual, que ocorre a diminuição de alguns hormônios, como o estradiol, ocorre a diminuição também do hormônio muito importante, que é a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer. E é aí que acontece todos esses sintomas da TPM, que a gente acaba ficando mais sensível à dor, acaba ficando mais depressiva, com algumas alterações de humor. E esse hormônio serotonina é formado por alguns micronutrientes, então que a gente consegue obter através da alimentação, como a vitamina B6, o magnésio, o ácido fólico e o triptofano, que é um aminoácido que junto com esses micronutrientes vai ajudar na formação da serotonina. Onde podemos encontrar esses nutrientes nos alimentos? Bom, a vitamina B6 a gente encontra principalmente nos cereais integrais, nas leguminosas, que aí entra o feijão, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, na banana e também nas castanhas. O magnésio principalmente nas folhas verdes escuras, também encontramos nas castanhas e nos cereais integrais. E o ácido fólico principalmente nas folhas verdes escuras, mas tem que ser consumidas cruas. Então, por exemplo, a selga, agrião, radite, rúcula, são algumas delas importantes. E até mesmo algumas fontes próprias de triptofano, que aí a gente tem a banana novamente, o açaí, o arroz integral é muito importante, a aveia, que vão auxiliar nessa reposição dos micronutrientes com o triptofano. Agora, é importante também falar sobre os alimentos que agravam os sintomas da TPM. A gente tem alguns alimentos que pioram esses sintomas. Tem três alimentos que são típicos, que normalmente atrapalham agravam esses sintomas, que é o sódio,
os alimentos ricos em sal, os enlatados, embutidos, os industrializados, o álcool em geral e a cafeína em geral também piora bastante esses sintomas. Tem também alguns alimentos que não estão relacionados diretamente com a produção de serotonina, mas que também melhoram os sintomas da TPM, que são alguns alimentos anti-inflamatórios, tá? Que é o gengibre, como por exemplo o azeite de oliva, a linhaça. A linhaça, além de ser anti-inflamatória, tem o ômega 3, que vai ter a ação anti-inflamatória, mas também tem a lignana, que tem uma ação na regulação hormonal. O açafrão da terra, que é um tempero bem interessante, porque ele está sendo considerado tão anti-inflamatório quanto alguns medicamentos, então ele também modula os sintomas da TPM. E existem alguns suplementos que podem ajudar a diminuir os sintomas da TPM? Sim. Na verdade, quando a gente faz o reequilíbrio do organismo, quando a gente consegue colocar todos os órgãos no lugar, deixar todo o organismo equilibrado novamente, com as vitaminas e minerais que cada pessoa precisa, normalmente só com a alimentação a gente consegue suprir essas necessidades e os sintomas vão sendo minimizados e com o tempo vão desaparecendo. Mas em alguns casos mais agudos ou de início, para diminuir alguns sintomas, a gente pode entrar com algumas suplementações, com certeza, e ter um efeito bem bom. E quando a gente fala em doces, existe aquela irresistível vontade de comer chocolate durante a TPM. Pode explicar isso pra gente? Isso, na verdade, ocorre justamente por essa queda da serotonina. E o chocolate, na verdade, o cacau em si, ele tem uma substância chamada feniletilamina que aumenta essa produção de serotonina. E por isso que o nosso corpo, às vezes, até inconscientemente, procura pelo chocolate. Então, o problema do chocolate tradicional é que normalmente ele possui muito mais açúcar e gordura do que o cacau em si, que é o que tem um efeito benéfico. Então, o que eu sugiro para os meus pacientes é que procure pelo menos o chocolate que tenha uns 70% a 80% de cacau em si. Ou o cacau em pó, cacau solúvel, para ser utilizado para polvilhar em algumas frutas. Aí já poderia aproveitar para polvilhar na banana, que é fruta rica em vitamina B6. Poderia utilizar junto à linhaça, que vai ter a lignana, que vai auxiliar como anti-inflamatória, que já vai ser um conjunto na diminuição dos sintomas da TPM. Também existem os inchaços do corpo. Existem alguns alimentos que podem reduzir? Normalmente os alimentos mais diuréticos são os alimentos ricos em potássio. Então a gente tem todas as frutas e verduras em geral são ricas em potássio. Tem alguns temperos como a salsinha, o talo de salsão, são bem diuréticos. Então poderia estar fazendo um suco para retenção de líquido, que seria uma ou duas frutas, como por exemplo abacaxi com maçã, com a salsinha e um talo de salsão. Poderia acrescentar o gengibre, que vai ter ação anti-inflamatória, uma colher de sopa de linhaça e já vai ter um suco para prevenção dos sintomas da TPM. Alguns chás também são interessantes, que já entra na área da fitoterapia, mas como a cavalinha, o chá de hibiscus, a folha de abacateiro, a centela asiática, que também ajudam na retenção de líquido, na retenção hídrica nessa fase. E os alimentos gordurosos, também eles podem auxiliar no aparecimento das acnes durante a TPM? Na verdade, os alimentos gordurosos em geral, dependendo de cada organismo, como eu falei, tudo isso que eu estou falando hoje aqui é um geral, né? Porque como a nutrição funcional preza a individualidade bioquímica, eu não tenho como saber como é que vai funcionar para cada pessoa. Eu teria que fazer a avaliação individual para saber ao certo. Mas no geral, a maioria das pessoas, quando come alimentos gordurosos, ficam com a pele mais oleosa e isso acaba gerando um pouco mais de acne ou cravos, mas não especificamente a gordura. A acne da alimentação normalmente vem por algum alimento que a pessoa tem alergia. E o café, ele auxilia ou prejudica nos aparecimentos da TPM? Ele prejudica todos os sintomas, assim como em geral todos os tipos de cafeína. Inclusive na piora da ansiedade, que ocorre bastante nessa fase. E existe alguma diferença na alimentação durante a noite? Isso é bem específico para o estilo de vida que cada pessoa tem, para a rotina de cada um. Mas, principalmente no final do dia, é a hora que as pessoas normalmente têm uma maior compulsão, principalmente as mulheres na fase da TPM, porque tem uma queda maior da serotonina nesse horário. Então, esse lanchinho que eu comentei da banana com a aveia, linhaça e o cacau em pó, pode incluir ali uma colherzinha de chá de café de mel e fazer uma banana, até uma banana quente, aquecida no micro-ondas, ela é bem-vinda nesse horário, no final da tarde, porque vai ajudar no aumento da serotonina e na melhora dos sintomas. Suelen, como a tua especialização é em fitoterapia funcional, explica pra gente o que é e como pode auxiliar.
A fitoterapia ela visa o tratamento ou a prevenção de doenças através da medicina tradicional das plantas. Então, por exemplo, na TPM, a gente pode ajudar na questão da retenção de líquido, como eu comentei, com plantas que auxiliam na diurese, como o abacateiro, o hibiscus, a cavalinha. Tem também o cabelo de milho, a centelha asiática. Para melhora da mastalgia, que é a dor nas mamas, que ocorre bastante também na TPM, e tem o óleo de borragem, que é bem interessante. Para a ansiedade, tem a melissa, camomila, passiflora, várias plantas que podem auxiliar na melhora de cada sintoma específico para cada pessoa. Elas podem ser dadas de várias maneiras, como chá, infusão ou decocção, como tintura ou até mesmo em extrato seco, dependendo do caso, dependendo da necessidade de cada um. Feminina vai para um breve intervalo. No segundo bloco você continua a acompanhar a nossa conversa com a nutricionista Suelen.